coloco alguns depoimentos da área médica, justamente assim, porque a linha da qual eu trabalho é uma linha completamente científica. Eu fui para a Índia, fiquei um tempo na Índia, mas assim, eu não trouxe o místico para o yoga, eu trouxe a ciência. E quando a gente fala em ciência, no Brasil nós já temos um centro de pesquisa científica, que é em São Paulo, com o professor Marcos Rojo, da USP, do qual a ciência sendo comprovada, a yoga sendo comprovada pela ciência, ela é aceita pela área médica. Então, hoje, o yoga já está implantado dentro do Hospital Albert Einstein. Tá? Nós temos assim práticas feitas dentro do Hospital Albert Einstein. Então, eu tive o privilégio dos meus professores da USP, também são os que fazem o trabalho dentro do Albert Einstein. Então, quando você vê um médico falando sobre os benefícios do yoga, para te dar mais segurança do que a gente vem falar aqui para vocês. E aqui eu tenho a minha frase, também copiada do professor Hermógenes, bendita e abençoada a depressão. E às vezes quando a gente diz bendita e abençoada, as pessoas ficam assustadas. Porque se eu não tivesse tido a depressão, eu não estaria aqui agora. Se eu não tivesse tido a depressão, eu jamais seria praticante de yoga pelos preconceitos religiosos da qual eu tinha. Então, assim, às vezes você tem que ir para o fundo do poço, você tem que cair no fundo do buraco, para que Deus dê uma oportunidade para que você melhore como ser humano. E eu digo que a depressão, na minha vida, na minha história, foi uma virada de chave. Eu tenho os meus filhos que são testemunho disso, o quanto eu fui uma mãe agressiva, o quanto eu fui uma mãe brava, enérgica, e o quanto eu tive a oportunidade de visualizar tudo isso e mudar tudo isso na minha trajetória de vida. Tá? Eu tenho 37 anos de casada, fui mãe de 3 filhos, e eu tive a oportunidade de mudar com as práticas do yoga. E eu espero que talvez você, pai ou mãe, possa mudar ainda enquanto seu filho é pequeno. Tá? Que você possa fazer essa mudança, essa transformação da qual eu pude ter e mudar para com os meus filhos. E assim eu posso mudar para com as minhas netas. Tá? É esse o propósito da nossa vida. E agora a gente vai para o nosso tema, o poder da consciência. Essa é a minha palestra que eu vou levar, que eu estou trazendo para vocês. O poder da consciência, o poder da respiração. A partir do momento que eu tomo consciência que está dentro de mim. No ano de 2000, foi diagnosticado depressão em mim. E eu sempre fui uma pessoa mega comunicativa, falante, autoritária, mandona, depressão, coisa de madame. Eu jamais com depressão. Aí meu esposo, percebendo que meu comportamento estava cada vez pior, né, mais agressiva, com muita insônia, acordava às 3 da manhã, queria lavar cachorro, era uma coisa fora da casinha, realmente totalmente fora da casinha. Mas eu digo sempre, a pessoa que está na depressão sofre menos do que a pessoa que convive com o depressivo. Porque a pessoa que está com depressão, ela pode acordar hoje chorando, ou ela pode não querer sair do quarto, ou ela pode acordar muito alegre. E a pessoa que convive com o depressivo, ela não sabe como que ela vai se deparar com aquele ser a hora que acorda. Então, assim, eu tenho que agradecer ao meu esposo, que me suportou no período depressivo, e que me ajudou muito, foi o meu apoio para eu buscar a cura. Então, tudo que eu pedia de ajuda para a cura, ele me apoiou. Então, no ano de 2000, eu diagnosticado com depressão, em Sinop, na época, não existia psiquiatra, e ele, goiano, morando em Goiânia, ele pesquisou em Goiânia um médico psiquiatra, ele quer o melhor de Goiânia, Dr. Roberto Machado. Na época, a consulta, acho que na época, 20 e poucos anos atrás, já custava R$ 1.500 uma consulta com ele. E eu fui consultar com o Dr. Roberto Machado. Daí ele falou assim, o que te trouxe aqui? Eu falei, meu esposo, ele tem depressão e está achando que eu estou depressiva. Aí, na hora de preencher a ficha, quem que é o titular? Joaquim Teodoro. E meu esposo. E eu, depressão? Nunca. Aí eu saio do consultório psiquiátrico e eu falo, por gentileza, troca o titular da ficha. É Adriane Faganello. Então, assim, foi assim, aquele balde de água fria, porque eu nunca imaginei que aquilo seria depressão. Aquela agitação, aquela ansiedade, as insônias, eu não sabia que aquilo era diagnóstico depressivo. E até a própria agressividade. E aí eu comecei o tratamento com o Dr. Roberto. Então, já de cara, na primeira semana, ele já entrou com Rivotril, com Prozac, Somalho, Socian. Era um coquetel de medicamentos. Então, eu tomava o remédio de manhã para acordar, e para ansiedade, que era o Frontal, e o Prozac. E depois, à noite, era Rivotril, mais um Somalho, mais um Socian. E assim, eu fui levando essa história por 3 anos. E dentro de mim, eu não aceitava ter depressão. Eu tomava o medicamento, mas eu não aceitava a doença. E no decorrer desses 3 anos, o Dr. Roberto tentava fazer a retirada da medicação. Cada vez que ele tentava retirar a medicação, eu recaía. Ele chegou para o meu esposo e falou, olha, a Adriane vai precisar de uma psicóloga, de uma terapia para tentar ajudar a retirada da medicação. Fomos para a terapia. Tentava com a medicação e com a terapia, com a retirada, mesmo com a terapia, eu recaía.
Daí o doutor Roberto chegou e falou, olha, seu Joaquim, tudo que tinha na psiquiatria, de top de linha, sua esposa já tomou. E eu sinto informar que ela vai ter que tomar antidepressivos para o resto da vida. Então foi assim, chocante para quem não queria ter depressão e ter que tomar esse coquetel de antidepressivos para o resto da vida. E aí eu comecei a comprar, na época não existia redes sociais, eu comprava em bancas de revistas materiais que falavam sobre depressão. Tudo que pesquisava sobre depressão falava essa tal desse yoga. Eu falei, gente, esse negócio de yoga deve ser bom, porque não tem um material de depressão que não fala de yoga e respiração. E eu, totalmente morando no interior do Mato Grosso, não tinha contato nenhum com tecnologia, com coisas atuais, comecei a pesquisar a tal do yoga. Aí eu resolvo, numa desses retornos no psiquiatra, a pesquisar sobre yoga em Goiânia, encontro o Instituto Goiano de Yoga, e nesse instituto ia ter uma palestra com um tal de José Hermógenes, do Rio de Janeiro, que ia dar uma palestra sobre saúde sem remédio. E a Adriane se inscreve nesse curso. Eu estou achando que era um curso normal para todo mundo, e o curso era para professores de yoga. Então, eu não sabia nada do conteúdo, o curso era para professor, mas eu estava inscrita. Mas nessa palestra, quem já teve a oportunidade de ler os livros do professor, ele falava que a cura estava dentro de cada um de nós. Que o remédio só iria remediar a doença, que não curaria. Que se você quisesse ter a cura das doenças, que você tinha que buscar dentro de você. E o psiquiatra, menos de 15 dias, tinha que dar o diagnóstico que eu ia usar remédio para o resto da vida. E Hermógenes dizia que a cura estava dentro de cada um de nós, que o remédio não iria tratar, só iria remediar. Falei, cara, esse velhinho tá certo. Comprei os livros do professor, Yoga para Nervosos, Saúde na Terceira Idade. E nessa volta de Goiânia para Sinop, que é 1.500 quilômetros, eu voltei de ônibus. Eu fui lendo os livros com a sede da cura, e montei uma aula só, tem posturas, asanas, que a gente fala no yoga, que são posturas, só sobre depressão. E eu montei uma aula só sobre depressão. Escolhia lá, não sabia nada, eu estava no curso, mas eu montei lá a aula, fiz uma pastinha na folha de sulfite e comecei a praticar yoga dentro do meu quarto, escondido do meu esposo. Eu trancava a porta, ia lá, fazia as viparitas, falava que a respiração tinha que ser na barriga e eu respirava só aqui em cima. Lá no livro falava que tinha que ser na barriga. E bora treinar. Em 30 dias de práticas de yoga, eu larguei os antidepressivos. Eu não estou aqui para estimular alguém a largar os antidepressivos. Não é o meu papel. Eu estou aqui para dizer que eu me desafiei e que eu fui capaz. E quando eu digo eu posso, eu quero e eu consigo. Por isso eu respiro. Tá? Então, quando você diz para você que você pode, você quer, você consegue. E eu comecei a praticar yoga dentro do quarto, larguei os antidepressivos, falei, pronto, agora vem uma próxima etapa. Falar para o meu esposo que eu não estou tomando remédio, que eu era vigiado o tempo todo, porque o depressivo, ele se mistura, ele não lembra se tomou remédio. Então, eu tinha uma colaboradora na casa, uma secretária, que ela falava os horários que eu tinha que tomar remédio. E eu pegava os remédios e jogava no vaso sanitário. E aí eu cheguei no meu esposo, falei, Joaquim, é o seguinte, eu tenho que te contar um negócio. Eu não estou mais tomando antidepressivo. Você é louca, você não pode, você tem que tomar pro resto da vida, blá, blá, blá. Aquele drama todo. Aí ele parou, olhou dentro dos meus olhos, olhos claros, eu não sabia que ele me vigiava. Pela pupila dos meus olhos, ele sabia o dia que eu tinha tomado remédio e o dia que eu não tinha tomado remédio. Porque quem toma antidepressivos, remédio para ansiedade, há uma pequena dilatação das pupilas. E ele me vigiava pela pupila dos olhos. E nesse dia que eu comuniquei a ele que eu não tomava antidepressivo, a pupila dos meus olhos estavam pequenininhas. Ele falou, sério? A sua pupila está pequenininha? Aí eu falei, sim, eu não estou mais tomando remédio. Agora eu preciso dizer para Sinop, eu tenho que trazer o professor Hermógenes para cá, porque Sinop tem que saber que se respirar, cura a depressão. Aí ele, sério? Eu falei, sério? Eu comecei, daí ele falou, então tá, ele me apoiou, liguei para a secretária do Hermógenes. Em 2003, eu levo o Hermógenes para Sinop, eu consigo colocar 70 pessoas dentro de um auditório de hotel, e Hermógenes ministra a palestra dentro de Sinop. E eu sou dona de casa lotérica, meu esposo é engenheiro florestal, e nesse momento que eu depressiva, eu era dona de casa lotérica. Nada a ver com yoga, eu era de malhar, academia, esteira, porque o ansioso, ele gosta de atividade que dá adrenalina. Quanto mais adrenalina o ansioso coloca no corpo, mais ele se sente bem. E aí eu comecei, nesse curso, eu chamei a minha professora de academia para ser professora de yoga, para ministrar aula para esses 70, que de 70, 20, 30 queria praticar yoga e não tinha professor em Sinop. E ela começou a ministrar aula. Só que como ela era professora de educação física, ela falava muito do físico, ela dava posturas, movimentos, e esquecia de falar da respiração. E nesse período, ela teve que viajar, pediu se eu pudesse substituí-la como professora de yoga.
E eu, bem natural, porque dona de casa lotérica, nunca professora de yoga, aí eu fui dar aula para esses alunos e falei muito da respiração. Quando eu acabei a aula, não, porque você tem que ser professora, você que tem que dar aula para nós e tal. E o meu marido, muito machista, a mulher dele não ia ser professora. Mulher minha não vai ser professora. Quanto mais professora de yoga, né? Jamais. Vai ficar pondo a mão nos alunos? Imagina, a mulher dele pôr a mão no aluno? Imagina, nunca. Tudo bem. Aí eu consegui convencê-lo para que eu pudesse dar aula personal. Aí ele liberou, ele falou, você vai dar aula só para uma pessoa. Beleza. Aí foram 2, foram 3, foram 4, foram 10. Chegou um momento que, Adriane, abre uma turma. Eu falei, meu marido, não deixa, não tem como. Aí eu fui, conquistei o esposo, ele falou, não, então tá, uma turma só. Eu falei, ufa, beleza. Aí dentro da academia, eu ministrava aula de yoga dentro da academia. Chegou um período que a turma de uma passou para 2, de 2 passou para 3, e o barulho do ritmo da academia, o bum-bum, atrapalhava as minhas aulas de yoga. Falei, agora vai chegar uma nova etapa. Seu Joaquim, eu vou precisar sair da academia. Aí eu saio da academia e monto um espaço particular de yoga. Só que eu não tinha formação. Eu era proprietária de casa lotérica. Eu estudei em Sinop, na escola pública, e eu não tinha graduação. Aí vou eu para São Paulo fazer cursos. Fui com o Hermógenes, depois fui para a USP, em São Paulo, com o Marcos Rojo. Mas eu não podia estudar, porque eu não tinha graduação. Eu não podia ser pós-graduada. E eu queria ser pós-graduada. Mas como? Aí vai eu estudar recursos humanos à distância, EAD, aí eu ensino à distância. Eu falei, ensino à distância. Eu fiz o curso de EAD por 2 anos, e depois desses 2 anos eu fiz o curso de pós-graduação com doutores da USP. Então hoje eu sou pós-graduada em yoga, tá, titulada, e não satisfeita, eu levei o curso de pós-graduação para Sinop, e lá nós formamos mais 2 turmas, com a equipe da USP de São Paulo, eu levei para Sinop, e a gente formou professores em Sinop, em yoga. E a partir daí eu me tornei professora de yoga, aí eu passei a difundir nas minhas palestras, e a partir daí eu me tornei professora de yoga, aí eu passei a difundir nas minhas palestras e falar sobre respiração, sobre ansiedade, que é a minha paixão, e por isso eu estou aqui. Então,